Graças e paz, amém, irmãos? Que bom cantar que Ele é santo, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Esse nome, que é o nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre esse nome, sobre o nome de Jesus. Como que esse nome ele impacta a sua vida aqui e agora. Como esse nome impacta a sua vida no futuro. E quando nós falamos nesse nome, nós oramos nesse nome, que é o nome de Jesus. O que isso significa orar no nome de Jesus? Como isso impacta o nosso cotidiano, a nossa vida de oração? E eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 ao 14. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que está no seu lar, a abrir a palavra do Senhor também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 ao versículo 14. Nós estaremos refletindo nessa noite sobre o tema em nome de Jesus. E eu tenho certeza que quando você pensa na oração, você já pensa no nome de Jesus. E é importante que a gente tenha isso muito claro em nossa mente como servos de Deus que nós somos. Como nós oramos em nome de Jesus, como esse nome impacta a nossa vida. Assentado como os irmãos estão, eu vou estar lendo o verso 13, e os irmãos estarão lendo o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A igreja, verso 14. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua poderosa palavra. E no nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que venhamos sair daqui impactados pela Tua poderosa palavra. Que venhamos ser cheios, ó Pai, do Teu Santo Espírito. E que o Senhor seja exaltado e glorificado em nosso meio, ó Deus, em tudo que fizermos. Obrigado pela Tua igreja, o Teu povo que o Senhor salvou, que o Senhor libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado porque antes nós não éramos povos, mas agora nós somos o povo de Deus. Obrigado porque não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos. Obrigado porque nós fomos comprados por um alto preço, que é o preço do sangue de Jesus. E nós te exaltamos por isso, ó Deus. Seja glorificado no meio da tua igreja, no meio do teu povo, seja glorificado na pregação da tua palavra, seja glorificada na atenção que daremos à tua palavra. E fale conosco, Pai. Nós pedimos não nos nossos méritos, porque não temos, mas nos méritos de Cristo Jesus, o teu Filho. Nós te agradecemos, ó Deus. Amém e amém. O nome de Jesus. É interessante quando nós pensamos no nome Jesus, que esse nome ele é especial entre todos os nomes do Salvador. Jesus é o nome pessoal do nosso Salvador. Muitos outros nomes que o nosso Salvador tem, como por exemplo Cristo, é um título que ele recebeu, porque ele é o rei, e o rei é ungido, porque ele é o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote é ungido, porque ele é o profeta guardado e anunciado desde Moisés,
E o profeta é ungido, ele é o ungido de Deus, porque é isso que significa Cristo, e é o mesmo que Messias. É um título que Jesus recebeu. E ele também é o Senhor, porque ele é o soberano sobre todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Mas quando nós pensamos no nome Jesus, como esse nome impacta a sua vida, a minha vida? Quando nós pensamos sobre Jesus, o que vem à sua mente? Então, quando você fala no nome de alguém, esse nome representa uma pessoa. Antigamente, não faz tanto tempo assim, quando a gente ia numa venda comprar algo para anotar no caderninho, eu lembro disso, por isso que não faz tanto tempo assim, a gente ia no nome do nosso pai ou da nossa mãe, não era assim? A gente falava assim, olha, no nome de papai, pode colocar aí, você falava o nome do pai, e aí se o pai não tiver crédito, ou a mãe não tiver crédito, o vendedor não vai vender. Mas se ele tiver crédito, aquele alimento, aquele doce, não importa o que fosse, ia ser liberado. Então, quando você vai no nome de alguém, você está indo debaixo da autoridade conforme a vida daquela pessoa. É muito importante que você entenda isso. Porque nós somos o povo que leva um nome. Lembra, nós somos chamados de cristãos. E o nome cristão significa pequenos cristos. Nós estamos sobre a face dessa terra testemunhando Jesus, refletindo Jesus. Isso não significa que assim como Jesus nós não temos falhas, não é isso. Mas significa que nós somos seguidores dele e que nós vamos procurar andar assim como ele andou. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Mas quando você ouve o nome Jesus, o que vem à sua mente? O nome Jesus significa Salvador, ou Jeová salva. Diz Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. A pedra angular é a pedra que dá suporte a um edifício, é a primeira pedra a ser colocada, ela que determina a direção que o edifício vai tomar. E Jesus, diz a Bíblia, é a pedra angular, mas o texto não para aí, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a salvação só existe por meio de um nome. E quem crê nesse nome é salvo, e quem não crê, pastor, já está condenado, diz a Bíblia. E diz o texto que esse nome é o nome de Jesus. Todas as vezes que falamos com Jesus e sobre Jesus, nós estamos dizendo que somente Jesus é o Salvador de Deus. Somente através desse nome, pessoas podem entrar no céu, pessoas podem ser salvas. Quando Jesus ele diz, ainda no capítulo 14 de João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, não há exceção, venha ao Pai a não ser por mim, significa que somente através deste nome, somente através dessa pessoa, somente através da fé em Jesus, que importa que eu e você possamos chegar ao céu, ou seja, ser salvo. Fora desse nome, fora de Cristo, sem a fé em Jesus, não há salvação e somente condenação. E foi um anjo, chamado Gabriel, que revelou o significado desse nome. Está aí em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Então, quando você pensa em Jesus, você está pensando na salvação. Quando você pensa no nome de Jesus, você está pensando na pessoa de Jesus, na vida de Jesus, no que Ele fez, o que Ele realizou, as promessas de Jesus. E por que é tão importante que você guarde isso no seu coração, na sua mente? Porque nós vamos chegar na oração. Então é importante que você tenha muito claro na sua mente que quando você vai no nome de Jesus a alguém, você está indo debaixo dessa autoridade. Você está indo conforme este alguém. Você não está indo de qualquer maneira. Mas o que significa orar em nome de Jesus? O que quer dizer quando alguém diz, olha, nós devemos orar em nome de Jesus? Antes de dizer o que significa, eu quero dizer o que não significa orar em nome de Jesus. O texto dessa noite, ele diz, verso 13, e tudo que vocês pedirem em meu nome, quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está rumo à morte. Aqui nesse texto, Jesus não havia morrido ainda. Não havia sido crucificado ainda. Mas ele está caminhando a passos largos para a morte, para morrer no seu e no meu lugar. E ele diz, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tem um fim, tem um propósito, tem um objetivo, que o Pai seja glorificado no Filho. Então o que significa? O que não significa orar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus não é simplesmente colocar o nome de Jesus no final da frase. E durante muito tempo na minha vida eu achei que era isso. Eu não sei você, mas eu sei. Eu achava que orar no nome de Jesus é, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você também, assim como eu, pensava dessa maneira, ou pensa dessa maneira, ou foi ensinado desta maneira. Um exemplo, Senhor, abençoe a minha vida financeira, em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe a minha casa, em nome de Jesus, amém. Senhor, me dá uma promoção, em nome de Jesus, amém. Orar em nome de Jesus não é somente colocar o nome de Jesus no final, no meio, do início da frase. Por quê, pastor? Se fosse somente isso, isso se tornaria um mantra, se tornaria um amuleto, uma fórmula mágica para receber tudo que eu quero. Chega no final do ano, Mega Sena bombando. Opa! Jesus disse que tudo que pedires em meu nome, eu farei. Está aqui, pastor. Então, vou lá, compro uma asinha, né? Nem sei o nome que fala. Compro um ticketzinho daquele, jogo na Mega Sena, vou para o joelho, jejum e oração no nome de quem? Seria isso o nome de Jesus? Seria orar no nome de Jesus um cheque em branco assinado por Deus? Porque muita gente pensa que é isso. Quando pega e se a gente tirar um texto do seu contexto, a gente vai gerar um pretexto para tudo que a gente quer. Isso a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a mesma Bíblia que é a verdade, ela pode ser usada para diversos tipos de mentiras. E tem muita gente fazendo isso. Se fosse um cheque branco, isso seria uma chave, o nome de Jesus, para abrir a porta do céu ou abrir o cofre de Deus, para Deus me dar o que eu quiser. Isso nunca estaria de acordo com os ensinamentos de Jesus na oração modelo, que Ele mesmo nos deu. Por que não estaria de acordo, pastor? Nós lemos a oração modelo hoje, na nossa leitura bíblica com a irmã Laura. Mateus 6, 9 e 10 diz assim, portanto, orem assim, Jesus dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, ou seja, que o
teu nome seja santificado em tudo que eu fizer. Que o teu nome seja honrado, seja santificado em tudo que eu fizer e que eu realizar na minha vida. O texto não para. Venha o teu reino, e ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita onde? No céu. Como ela é feita no céu. O que o texto está ensinando para a gente? Que a vontade de Deus, do jeito que ela é realizada lá no céu, ela precisa ser realizada na minha vida. Amém? Quando eu entendo isso, eu estou compreendendo o que é orar no nome de Jesus. Para ficar claro que não é um cheque em branco assinado por Deus orar no nome de Jesus, não é um mantra, uma fórmula mágica, não é uma chave que abre o cofre de Deus para tudo que eu quero. Tiago, no capítulo 4, verso 3, diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Tiago está dizendo assim: olha, quando vocês pedem em oração, vocês não estão recebendo. Por que não estão recebendo? Porque não estão orando no nome de Jesus. Essa é a explicação desse texto. E por que eles não estavam orando, por exemplo, nesse texto, no nome de Jesus? Porque não era simplesmente o colocar o nome de Jesus na frase, na oração. Mas porque eles estavam pedindo com intenções contrárias à vontade de Jesus. Porque o texto de Tiago 4,3 é claro, para esbanjarem em seus prazeres. Então, orar no nome de Jesus não significa somente colocar o nome de Jesus na frase. É claro que nós oramos e falamos sim no nome de Jesus, não tem nada de errado nisso. Mas o que eu quero que você entenda é que não é somente colocar e pronto, agora eu sei que Deus vai atender a minha oração. Não. Também não significa que tudo que eu quero usando o nome de Jesus eu vou receber. Não. Mas surge a pergunta: o que é orar no nome de Jesus? Orar em nome de Jesus, irmãos, significa que estamos debaixo da autoridade desse nome. O texto que nós lemos, eu quero convidar você a olhar comigo mais uma vez. João capítulo 14, verso 13 e 14, olhe na sua Bíblia. Diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o Pai, ele vai ser glorificado no Filho, quando nós pedirmos no nome de Jesus, isso vai ser realizado. Mas se você der uma olhadinha no versículo 12 que vem antes, olhe na sua Bíblia. Ele diz assim, o próprio Jesus: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É interessante quando você olha para esse texto que Jesus diz que quem crê nele fará obras maiores do que ele fez. E é a hora que a gente faz assim: nossa, obras maiores? Por que quem falou isso? O próprio Jesus, não é isso? Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. E é a hora que você franja a testa, que você fala assim: olha, obras maiores. Por exemplo, Jesus alcançou dezenas de pessoas, mas ele focou e se dedicou, se empenhou nos 12. Foi ou não foi? Amém? O que passou mais tempo com Jesus foram os 12, sem dúvida. Os 12 discípulos. E ele alcançou dezenas, centenas de pessoas, talvez até milhares.
Mas existem pessoas e servos dele que já alcançaram milhões. Sabia disso? Que através dos meios de comunicação que nem existiam na época, milhões de pessoas foram alcançadas. Um exemplo é o evangelista, talvez conhecido como o evangelista do século XX, Billy Graham. Pregou no Brasil para um Maracanã lotado. Obras maiores. O evangelho sendo propagado para todas as nações. Que começou aonde? Jesus enviando os seus 12 discípulos. E Jesus está dizendo, olha, depois que Jesus diz isso, obras maiores farão. E aí você olha para o texto e você começa a entender. E tudo que vocês pedirem em meu nome. Opa, então pedir algo a Deus, no nome de Jesus, já não é um cheque em branco. Porque tem um contexto aqui. O texto continua, verso 14, olha na sua Bíblia. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o quê? Eu farei. Eu quero convidar você a olhar comigo, João capítulo 15, versículo 16. Olha na sua Bíblia, próxima página. Jesus vai dizer novamente essa frase. Ele diz, não foram vocês, João 15,16, que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem o quê? Fruto. Que frutos são esses? E o fruto de vocês permaneça. Qual fruto que permanece? Será que esse templo que foi construído há dezenas de anos, quando chegar ao final de todas as coisas, será que ele vai continuar aqui? Ou ele vai passar pelo fogo? Agora, será que as vidas que foram alcançadas através do Evangelho, através do nome de Jesus, será que elas vão permanecer? Ou será que elas serão destruídas? Elas irão permanecer, porque elas estão guardadas no nome de Jesus. E aí você começa a entender o texto. Olha o que ele diz. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Então você começa a notar que esse pedir no nome de Jesus é pedir ou fazer a oração que Jesus faria. Não se esqueça disso. É orar como Jesus oraria. É orar conforme a vontade daquele que te enviou, que é o Mestre, que é Jesus e que você é discípulo dele. Orar no nome de Jesus é orar de acordo com a vontade dele. Porque quando o homem ora, não no nome de Jesus, e guarde uma coisa no seu coração, você vai lembrar da oração do fariseu e do publicano. Diz a Bíblia que o publicano, o pecador, ele nem ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito e dizia, "Sê propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador." Ele reconheceu o seu lugar diante de Deus, ele se humilhou diante do Senhor. Ele sabia que ele dependia de um Salvador. E Jesus é o Salvador. E diz a Bíblia que ele saiu dali do templo justificado, ou seja, ele saiu dali perdoado e declarado justo. No nome de Jesus. Somente no nome de Jesus, somente através de Cristo Jesus. Mas diz a Bíblia que o fariseu, o religioso da época, ele orava de si para si mesmo. Logo, a oração dele não era no nome de Jesus. A oração dele era no nome dele. A oração dele estava fundamentada nos méritos dele, nas obras dele. Em quantas vezes ele jejuava, em quantas obras ele realizava.
Logo, diz as Sagradas Escrituras que o fariseu não saiu dali justificado. Essa oração não foi atendida. Então, quando eu oro no nome de Jesus, eu estou orando debaixo da autoridade desse nome, eu estou orando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas promessas. Eu estou orando no nome de Jesus. Aprendemos que nós oramos nesse nome quando nós oramos baseados na palavra e nas promessas de Deus, buscando a vontade de Deus. Quando nós clamamos ao Senhor pela restauração de uma família, nós oramos no nome de Jesus. Quando nós clamamos ao Senhor pela restauração do nosso casamento que está passando por uma crise, nós estamos orando no nome de Jesus. Quando nós oramos pela cura de alguém, a Bíblia diz que se tiver alguém enfermo, faça oração. Nós oramos e clamamos. Sim, no nome de Jesus. Tudo que nós oramos, lembre-se que Jesus, que Deus, Ele está olhando primeiro para o nosso coração. Lembra da oração do modelo? A oração do Pai Nosso, que a gente leu hoje? A Bíblia diz que entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao seu pai o que? Em secreto. E o seu pai que vê. O texto não fala que ouve somente. Que vê. Deus está olhando para o nosso coração. Deus está olhando para a nossa vida. Deus está olhando para tudo que nós estamos fazendo. Até a oração que quer aparecer. E uma aspas aqui que eu quero abrir. Às vezes nós falamos assim, mas pastor, eu chamo outra pessoa para orar porque eu não sei orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Orar é falar com Deus. Então quando você for orar, você vai falar com Deus. E se você for parar para pensar na oração, como que a gente ora? A gente fecha os olhos, às vezes até de olhos abertos, quando é necessário, né? Por que a gente fecha os olhos também? A nossa atenção está toda em Deus. Mas houve momentos da vida que você orou de olhos abertos. E você pensa em Deus. E você fala com Deus. E você crê que Deus está te ouvindo. E por que você ora no nome de Jesus e não no seu nome? Porque eu e você, nós somos falhos e somos pecadores. E como que eu poderia, um pecador que eu sou, entrar na presença do Rei, na sala onde Ele concede os seus favores, a sala do trono, e receber graça vinda dEle? Somente através de um nome. E esse nome é o nome de Jesus. O texto que Ed leu hoje em Hebreus capítulo 4, eu nem pedi Ed para ler, né, Ed? Nem combinamos. É esse sumo sacerdote que está à direita de Deus. E nós entramos à sala do trono com ousadia, clamando por misericórdia, com graça, não confiando em nossos méritos, não, no nome de Jesus. Nos méritos daquele que viveu uma vida perfeita, porque eu não vivi e nem vivo. Nos méritos daquele que morreu a consequência do meu pecado e eu sou justificado nesse nome, que é Jesus. Logo eu não confio em meus méritos. Logo eu não entro na presença de Deus falando assim, Senhor, olha, eu tenho pregado a Tua palavra, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho ido na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo as pessoas, eu faço parte do projeto Alimentando as Vidas. Não! É somente nos méritos de Cristo Jesus. Somente por causa dEle e no nome dEle que eu vou à presença de Deus. Eu vou no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus
é estar debaixo da autoridade de Jesus, porque o nome envolve a pessoa que Ele é, as obras que Ele realizou, ou seja, os méritos dEle e as promessas que Ele fez. Uma pessoa que ora em nome de Jesus de forma correta, ela não deseja aquilo que Jesus não desejaria. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse que tinha alguém orando, se eu não me engano foi isso, pelo mal dela. Essa oração não é no nome de Jesus. Deus não tem nenhum compromisso de ouvir essa oração. Zero. A Bíblia diz para a gente orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem, não é isso? Então, aqueles que oram pedindo o mal dos outros, desejando o mal para os outros, a pergunta que surge é: essa oração é no nome de Jesus? Lembre-se de Jesus na cruz. Jesus está sendo crucificado por causa do nosso pecado. E você lembra que Jesus ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, quando nós oramos no nome de Jesus, estamos orando conforme a vontade de Jesus. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Nós confiamos nos méritos de Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Não há outro nome do qual eu posso chegar até Deus, nenhum homem, nenhum santo, nenhuma santa, absolutamente ninguém, somente Jesus. Eu preciso desse nome, e é nos méritos desse nome, é no que Jesus fez, no que Jesus realizou, na obra que Ele operou, somente no nome de Jesus, que eu e você nós somos salvos, que eu e você entramos à presença de Deus e falamos com Ele. Diz a Bíblia em 1 João 5,14: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Talvez já teve oração que você foi fazer, e eu fui fazer, que eu vi que ela não seria no nome de Jesus. Eu já contei aqui, certa vez eu fui fazer uma prova, eu não estudei para a prova, praticamente nada, e eu estava envolvido em outras coisas, e quando eu estava diante da prova, eu lembro até hoje, foi uma prova de concurso, tenho quase certeza, da Petrobras. E foi uma daquelas provas que eu fui bem na prova, né? Se tivesse estudado, talvez tinha entrado, mas Deus tem os propósitos dele, são melhores do que os nossos, né? E eu fui orar. E quando eu comecei a orar, eu não consegui pedir a Deus para abençoar, porque eu sabia que eu não tinha feito a minha parte. E aí eu olhava para tudo, você tinha ali mais 20, 30 pessoas que se dedicaram, que se esmerilharam, que fizeram o seu melhor. Talvez muitos irmãos meus em Cristo. Será que essa oração seria no nome de Jesus? Então a gente tem que se perguntar se a oração que nós fazemos se está de acordo com a vontade de Jesus ou não. Quando você ora no nome de Jesus, diz a Bíblia que Deus ele ouve a sua oração. Então, se você tem orado pela restauração da sua família, não para de orar, não. Se você tem orado pela salvação de um ente querido, não para de orar, não. Mas nós nunca podemos nos esquecer de uma coisa: os propósitos de Deus são melhores do que os nossos.
Talvez nós já oramos por uma cura e ela não aconteceu. E aí nós não podemos se esquecer que também orar no nome de Jesus é saber que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. E se nós oramos no nome de Jesus, nós estamos também orando dizendo que seja feita a tua vontade, aqui na minha vida, aqui na terra, como ela é feita no céu, porque o Senhor sabe o melhor. E existem coisas que você e eu não vamos compreender aqui e agora. Talvez num futuro de alguns anos a gente compreenda. Talvez não. Talvez só na eternidade. Mas mesmo sem entender, nunca se esqueça que Deus tem sempre o melhor para você e para mim. E que você pode confiar nele. Que você pode orar no nome de Jesus. Mas não pare de orar. Jesus, ele conta histórias e parábolas para a gente orar sempre e não desanimar. Então não para de orar. Não para de clamar ao Senhor. Não para de clamar pelo seu casamento. Não pare de clamar pela salvação do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, que talvez estejam afastados do caminho do Senhor. Não pare de clamar pela cura. Não pare de clamar, de colocar as suas ansiedades diante de Deus. Não pare. Mas lembre-se que nós somos chamados a orar no nome dele. E quando nós assim fazemos, nós estamos orando debaixo da autoridade desse nome, conforme a vontade desse nome. E esse nome tem o melhor para a nossa vida, e ele sabe o melhor para a nossa vida. Amém, irmãos? Eu gostaria que nessa noite você pudesse parar para pensar como tem estado a sua vida de oração no nome de Jesus. Como que você tem clamado de acordo com a vontade de Jesus? E às vezes existem momentos que nós não sabemos nem como orar, não é assim? Às vezes falta palavras para a gente. Mas que bom que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nunca se esqueça disso. E não se esqueça, hoje mesmo, terminando de acertar os últimos detalhes dessa mensagem, e houve uma frase que eu ouvi que eu achei muito interessante. E a pessoa, ela disse o seguinte: se importa mais com um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Eu achei isso muito interessante. Deus se importa mais com um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Um coração que se humilha diante do Senhor. Um coração que se prostra diante dele, do que um monte de palavras bonitas. Eu não estou falando de você não conhecer a verdade para orar a verdade. Não é isso. Eu estou falando de simplesmente palavras vazias. Não. Deus se importa mais com um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então, às vezes, tem momento que nós vamos à presença de Deus no nome de Jesus e falta palavras. Só não deixe de ir. Só não deixe de se prostrar diante dele. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida é que a oração no nome de Jesus é o clamor realizado sob a autoridade desse nome. Ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos orando no nome de Jesus porque nós cremos que é somente na autoridade desse nome, é somente nos méritos desse nome e não nos nossos méritos. E que nós devemos orar conforme a vontade dele, que é boa, é perfeita e é agradável. E diz a Bíblia que ele nos ouve. Então não pare de clamar. Continue orando no nome de Jesus. Continue colocando Jesus à frente de tudo em sua vida. Continue orando e clamando a ele. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. E eu quero convidar você nessa noite a orar ao Senhor. E a orar no nome de Jesus. E sim, pastor, eu coloco o nome de Jesus na minha oração. Sim, continue colocando. Eu também. Nós oramos no nome de Jesus. Mas não somente na frase.
Nós precisamos clamar a Deus conforme a vontade de Deus, e não conforme os desejos pecaminosos deste mundo. Um mundo tenebroso que quer destruir as nossas vidas e não o melhor para as nossas vidas. Hoje o Senhor te chama a viver uma vida de oração, a confiar nesse nome, a descansar nesse nome. Esse nome que através dele, somente dele, nós temos salvação. Então ore em nome de Jesus. Coloque sua família aos pés do Senhor nessa noite. Coloque seu casamento aos pés do Senhor e ore em nome de Jesus, não de acordo com o seu coração. Coloque sua família, coloque sua vida aos pés de Jesus. Fale para Ele: Senhor, usa-me como o Senhor, como eu ainda não me deixei ser usado por causa das minhas falhas e dos meus erros. Ore no nome de Jesus. Senhor, que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Ore em nome de Jesus. Senhor, que eu seja uma esposa melhor, ore em nome de Jesus. Que eu seja um marido melhor, ore em nome de Jesus. Que eu seja um filho melhor, ore em nome de Jesus. Que eu seja pai e mãe melhor, ore em nome de Jesus. Senhor, usa-me junto da minha parentela, usa-me na Tua igreja, usa-me na cidade, usa-me no meu trabalho. Senhor, abra uma porta de emprego, Senhor, para que eu venha sustentar a minha casa, o meu lar, a minha família, em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos direciona, Deus. E nós oramos a Ti não nos nossos méritos, nós não temos. Somos falhos, somos pecadores. E os nossos pecados fazem separação entre nós e Ti. Mas há um mediador, e esse mediador, o Seu Filho amado, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ó Deus. E é nos méritos do Teu Filho, é na justiça do Teu Filho, que nós oramos e nós entramos na Tua presença. E nos méritos de Cristo e no nome de Jesus, Pai, eu lhe peço, abençoe a nossa família, Senhor. Restaure os casamentos destruídos, restaure os relacionamentos entre pais e filhos que estão arruinados pelo pecado. Ó Deus, abra as portas, Pai, para os pais de famílias, ó Pai, que não têm conseguido ter o sustento, o pão de cada dia para os seus filhos. No nome de Jesus nós pedimos. Senhor, nós pedimos a cura por aqueles que batalham pela vida num leito de hospital. No nome de Jesus, Pai, somente nesse nome nós clamamos. Nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Seja exaltado em nossa vida, Deus. E perdoe, Pai, as vezes que nós oramos conforme os desejos maus do nosso coração. Perdoe-nos, Pai. Ajuda-nos em nossa fraqueza. Nós pedimos em nome de Jesus.